Olá, estamos aqui para fazer um pequeno comentário sobre a prova de redação de 2025.1 da UES. A UES, mais uma vez, manteve a tendência de trazer uma temática principal e um texto abordando essa temática. Dessa vez, a temática trazida para que os candidatos discutissem era a importância da autoestima na adolescência, com um reforço sobre como essa autoestima, como a presença desse sentimento a presença pode ser positiva, bem como a ausência pode ser negativa para lidar frente às adversidades que essa fase com as quais essa fase precisa lidar no dia a dia. Inovando, dessa vez a UES trouxe 3 situações comunicativas, algo que nunca havia acontecido em nenhum dos vestibulares anteriores. Já havia acontecido de ter sido proposta apenas uma sugestão de escrita, mas dessa vez nós tivemos 3. 2 delas com um teor mais argumentativo e uma mantendo a tradição, trazendo um texto com teor narrativo. A primeira proposta, com teor argumentativo, trazia uma sugestão de escrita em que o aluno precisava escrever sobre o tema da importância da autoestima na adolescência em um discurso de abertura. Esse discurso de abertura seria lido em um simpósio dentro de uma instituição escolar. E o candidato, como presidente do Grêmio Estudantil dessa instituição, precisaria escrever o texto que seria lido no dia dessa abertura. Basicamente, como se pede um texto com viés argumentativo, dentro dessa ideia do discurso, o aluno precisaria, via de regra, primeiramente se direcionar aos convidados, aos presentes no evento, depois iniciar a sua produção refletindo, trazendo já que posicionamento ele pretende abordar no decorrer do discurso sobre a importância dessa autoestima, trazer um desenvolvimento pontuando benefícios da presença desse sentimento na vida do adolescente, chegar a uma conclusão a respeito do que ele abordou no decorrer desse discurso e fazer uma despedida final para os participantes do evento. Então, basicamente, o primeiro gênero, esse discurso, deveria trazer essa estrutura. Lembrando que quando a gente pensa no vestibular da UES e nas estruturas, elas não são rígidas. Então, é possível, sim, que alguns desses tópicos não sejam cobrados, não estejam presentes. Então, isso é importante para a gente despreocupar um pouco. A proposta 2 trouxe, então, nenhuma inovação no sentido de que abordou um texto narrativo, foi solicitado do candidato um texto narrativo em que um jovem, dentro de uma instituição escolar, sofreu ou testemunhou alguma situação de preconceito, racismo, gordofobia, intolerância religiosa, e diante dessa situação, ele agiu e conseguiu solucionar o problema. A diferença é que não era apenas um texto narrativo comum. Exigiu-se do candidato que esse texto narrativo fosse escrito dentro de uma página de diário, algo que já havia sido solicitado anteriormente pelo vestibular da UES. Página de diário também não é um gênero fixo, não é um gênero rígido, então o candidato poderia, por exemplo, iniciar o texto com local e data ou não, poderia em seguida já fazer uma saudação vocativa inicial se dirigindo ao diário, tipo usando o clichê querido diário, meu querido diário, um corpo do texto apresentando essa situação vivenciada, começo, que situação de preconceito eu vivenciei ou eu testemunhei? Por que essa situação aconteceu? Como que essa situação se desenrolou? E um desfecho em que eu apresente a solução desse conflito. Pode haver uma despedida, até a próxima história, querido diário, até o próximo acontecimento importante da minha vida. Também, como eu disse, não é um gênero tão rígido. E para fechar, inovando, foi apresentada uma terceira proposta. E aí sim, uma terceira proposta totalmente inovadora, porque a UES vem e cobra um roteiro. Foi solicitado que o candidato se imaginasse como alguém que faz vídeos, produz vídeos para um canal na internet. E ele precisaria escrever o roteiro dessa fala, desse vídeo. Então é algo do tipo, o que eu diria nesse vídeo? Também seria um gênero não fixo. A gente subentende pela temática, que era a importância da autoestima, que esse roteiro precisa ter um teor argumentativo, porque se eu vou falar sobre a importância de
eu preciso defender os benefícios, a relevância dessa presença desse sentimento. Também não sendo um gênero fixo, por exemplo, o candidato poderia começar abordando as pessoas para quem o vídeo vai se dirigir, fazendo uma saudação inicial, trazer um texto em que o corpo a gente tem a ideia da importância, argumentos que defendam esse benefício, fazer um desfecho e também trazer uma despedida aí para as pessoas que acompanham esses vídeos no canal. Basicamente, a UES trouxe uma temática de grande relevância, com gêneros bem dentro da vivência dos candidatos. Então, se você olha para o dia a dia, você consegue identificar todos esses gêneros, mesmo os que ela ainda não cobrou. Então, são gêneros de grande relevância, assim como a temática cobrada pelo vestibular da UES 2025.1.